a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 25 de janeiro de 2021, segunda-feira. O Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos então o envio que Jesus faz aos 11 discípulos. Isso significa então já depois da sua ressurreição. Jesus disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Isso significa que o Evangelho precisa ser anunciado a todas as pessoas do mundo inteiro, não só a algumas pessoas, né? Por isso, Jesus continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, aqueles que acreditarem na palavra de Deus, no anúncio do Evangelho, pedir o batismo, for batizado, esses serão salvos. E os que não acreditarem, não acreditarem na palavra de Deus, portanto, em Jesus, eles não serão salvos, porque Jesus é a salvação. E os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Isso Jesus dá a todos aqueles que são batizados, ou seja, quando batizamos, pertencemos ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele dá a esses que são batizados, que pertencem ao seu corpo místico, o seu poder, o poder de expulsar os demônios, de falar outras línguas e das serpentes não lhe fazerem mal algum, né? E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aqui nós lembramos, né, de vários santos com esta graça: São Francisco de Assis, por exemplo, São Bento, por exemplo, né, que foram envenenados, que beberam veneno ou quase beberam veneno e não foram mortos. E tantos outros santos expulsaram demônios, falaram em novas línguas, em outras línguas, como São Francisco Xavier, por exemplo, ressuscitou mortos, né? Está em conta de aproximadamente 25 ressurreições realizadas por São Francisco Xavier. Quantas pessoas ele batizou, quantas pessoas ele anunciou o Evangelho em muitos lugares. E assim sucessivamente. Quantas pessoas, tantos santos também, né? E vimos pessoas vivas até hoje que oram pela cura e libertação dos irmãos, e eles são curados e libertados. Partindo para a meditação, então, do Evangelho de hoje, podemos fazer essa pergunta: o que esse Evangelho tem a ver conosco? Quais desses personagens, né? Nós somos os discípulos missionários que Jesus envia. Nós somos esses que cremos ou nós somos esses que não cremos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós somos salvos por Jesus, fomos já curados, libertados por Jesus através de algum discípulo missionário, de algum apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que sim, né? Se estamos aqui, se estamos ouvindo o Evangelho do Senhor, porque já anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus para nós. Basta perguntarmos agora a nós: nós cremos? Tá, fomos batizados. Muitos foram batizados quando crianças, alguns mesmo
depois de adolescentes ou adultos, mas nós cremos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e acreditar significa viver o Evangelho ou não. Ou fazemos de conta, ou mais ou menos. Nós estamos como batizados, fazendo parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos assumindo o poder de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Estamos sendo discípulos missionários e anunciando ao mundo que nós conhecemos, que é e aonde é o mundo que nós conhecemos. Ora, nossos familiares, nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de faculdade, os vizinhos, enfim, o mundo que nós vivemos, a rua, o ônibus, o bairro e a cidade, o estado e assim sucessivamente. Todo batizado deve ser discípulo missionário. Estamos, portanto, então fazemos a pergunta, assumindo esse batismo, assumindo esse poder, esse humus e este envio que Jesus nos dá enquanto batizados, enquanto pertencentes à sua igreja e ao seu corpo místico, portanto, diante de essas possíveis reflexões, essas perguntas, indagações, podemos partir para a terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração. A nossa resposta a Deus diante de todas essas perguntas, dizendo que acreditamos e que queremos acreditar mais, se esse for o caso. E de fato, Senhor, eu quero acreditar mais. Senhor, capacita-me, Senhor, a ser seu discípulo missionário, a ir a todos os lugares que o Senhor desejar que eu vá para anunciar o teu evangelho. E também orar pelas pessoas, elas serem curadas, libertadas. Senhor Deus Todo-Poderoso de bondade, conceda-nos os dons necessários, que são os meios que o Senhor nos concede para participarmos do teu poder, para participarmos da tua onipotência, da tua onipresença, da tua onisciência. Conceda-nos pela graça do teu Espírito Santo, ó Deus de bondade, nós que somos esses doentes também e que precisamos ser curados, que precisamos ser libertados de tantas prisões que ainda temos, às vezes a preguiça, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a soberba, às vezes a mentira e tantas outras coisas. Talvez você está preso a tantas outras dificuldades que eu não mencionei. Mas peça ao Senhor então esta cura, esta libertação, esta restauração, para que possas acreditar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, amá-lo e assim ser salvo, com a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.